Breve história da evolução das plantas. Há 500 milhões de anos atrás, a Terra era um deserto. Porém, os mares nem tanto. Conseguiu encontrar todo mundo. Já errei alguma vez? Foi então que, em um ambiente competitivo e estressante, foi tomada uma decisão que mudaria o destino de todo um reino. O reino das plantas. Já acabou! Vamos embora! Os humanos acham que foram os primeiros seres a mudarem a face da Terra. Não foram. Alguns soldados explorem tudo. As plantas o fizeram milhões de anos atrás, movidas pelo seu próprio instinto imperialista. Tá, ok. Seria mais fácil entender a evolução das plantas se tivesse sido assim, né? Células vegetais guerreiras expandindo o império das plantas. Mas essa história não poderia ser tão simples. Afinal, a natureza é infinitas vezes mais engenhosa do que poderíamos imaginar. Com muito mais aventura, essa história começou quando bactérias fotossintetizantes foram devoradas por seres unicelulares e eucariontes, e por algum motivo, algumas dessas células não foram digeridas. Mas, longe de ser um problema, isso trouxe vantagens para todos os envolvidos, pois, protegidas no interior da célula eucarionte, as bactérias recebiam dessa célula o material necessário para a fotossíntese e, em contrapartida, elas forneciam à sua hospedeira os produtos energéticos que resultavam desse processo. Surgiram, assim, as primeiras células eucariontes autotróficas, os ancestrais mais remotos das plantas. Em torno aí de 650 milhões de anos após o início da vida, os ambientes costeiros eram os locais favoritos desses organismos recém-evoluídos. Com nutrientes em abundância, a costa abrigava, e ainda abriga até hoje, uma grande diversidade de organismos unicelulares. Só que ela não era uma morada nada tranquila comparada com o mar a céu aberto. Então, os ancestrais unicelulares das plantas que, ao se dividir, permaneciam juntos, formando agregados pluricelulares, acabaram ficando em vantagem em relação àqueles que não se uniam, porque esses agregados resistiam melhor à energia das ondas que atiravam esses organismos contra a costa o tempo todo. Possivelmente, quando a força das marés venciam a força dos rios, uma parte dessa turma era empurrada rio adentro. Em um ambiente diferente, mais calmo e salobro, muitos morriam. Claro, não estavam adaptados, mas outros sobreviviam e se reproduziam, começando assim a colonização de novos ambientes. Então, aos poucos e pelas margens de águas mais calmas, os ancestrais das plantas iniciaram uma incrível história de adaptação e evolução no ambiente terrestre, que viria a influenciar, inclusive, o destino dos animais. Em um dado momento, como resultado do aumento da diversidade genética, algumas plantas primitivas passaram a lançar ramos para cima. Esses indivíduos ficaram em vantagens, pois podiam tirar melhor proveito da luz e do gás carbônico, mais abundante fora da água do que dentro dela. Com isso, elas tiveram uma melhor eficiência fotossintética, possibilitando que os ramos que permaneciam submersos na água ou na terra encharcada
se especializassem apenas na absorção de água e sais minerais. Surge assim duas metades especializadas em funções diferentes, que ao final se complementam. A planta passa a crescer tanto em direção ao céu quanto em direção ao subsolo. Mas explorar a terra trouxe também desafios. Se antes esses organismos estavam cercados por água, agora a água é um recurso escasso. Logo, leva vantagem os indivíduos aptos a se exporem ao ambiente para absorver luz e gás carbônico sem perder água. A resposta evolutiva das plantas a esse novo cenário foi o surgimento dos estômatos, que são células que se posicionam aos pares. Quando o clima está úmido, elas absorvem água e ficam inchadas, e nesse estado cria-se uma lacuna entre elas que permite a entrada de gases como o CO2. Mas, quando o clima está seco, elas murcham, eliminando a lacuna entre si. Com isso, a planta diminui a perda de água para o ambiente em um clima que não está favorável. A epiderme das plantas se tornou impermeável, mas com estratégicos micropontos de aberturas, que são os estômatos. Nas épocas de seca, devido à queda no volume das águas de rios e lagos, supõe-se que as plantas ficavam fora da água e, novamente, as mais sensíveis morriam, enquanto as mais adaptadas sobreviviam e se reproduziam. Plantinhas fora da água, protegidas das ondas. Ao observar de perto uma espécie de planta do grupo das briófitas, temos uma ideia de como eram essas plantas primitivas. Elas são microplantinhas de poucos centímetros de altura. Suas células são pouco especializadas e, por isso, não possuem as estruturas típicas que de longe reconhecemos em uma planta, como a raiz, caule e folha. Além disso, as briófitas amam ambientes úmidos e a sombra. Alguns milhões de anos após o início da aventura na Terra, as plantas evoluíram de um simples agregado de células para organismos com células muito especializadas, formando tecidos capazes de desempenhar diferentes funções. Uma dessas funções é conduzir água, sais minerais e os produtos da fotossíntese. A especialização de células para o transporte dessas substâncias criou um verdadeiro sistema hidráulico no corpo da planta. Células em forma de tubos, unidas, formam tubulações rígidas, novidade que acabou permitindo também o seu crescimento para muito além dos poucos centímetros alcançados pelas briófitas. O primeiro grupo a aproveitar essa novidade evolutiva foram as pteridófitas, que é o grupo da famosa samambaia. O xilema é o tecido que conduz água e sais minerais. Já o floema cuida dos produtos açucarados da fotossíntese, também chamado de seiva elaborada. Um pé na terra, outro na água. Apesar das adaptações resultantes da luta pela sobrevivência na terra, um detalhe ainda mantém forte a ligação das briófitas e pteridófitas com os ambientes aquáticos, ou no mínimo bem úmidos. É que parte do ciclo de vida desses dois grupos depende da água para acontecer. Sem água, eles não se reproduzem sexuadamente. Os gametas masculinos das briófitas e das pteridófitas são nadadores. Isso mesmo, eles precisam nadar até o gameta feminino. Por isso, esses grupos são dependentes de água para a reprodução. Já o grupo que surgiu 365 milhões de anos após o início da invasão verde na Terra, as gimnospermas inovaram no modo de reprodução dos seus gametas masculinos, trocando a água pelo ar. Grãos de pólen. Estrutura reprodutora feminina. As gimnospermas se adaptaram a lançar o gameta masculino pelo ar,
Ele viaja dentro do grão de pólen, que geralmente é uma estrutura alada. Assim, ele é facilmente carregado pelo vento até o gameta feminino, que fica exposto na superfície das estruturas reprodutoras femininas. Mas o grão de pólen não foi a única inovação desse grupo. Mais importante ainda para o sucesso adaptativo das gimnospermas ao ambiente terrestre foi a evolução da semente. A semente fornece duas coisas ao embrião: Proteção e energia. ela espalha a espécie pelo ambiente ao mesmo tempo em que protege o embrião que está em seu interior. O embrião só germina se as condições para a sua espécie forem favoráveis. Quando em formação, a semente acumula a energia da planta-mãe e depois fornece essa energia para o embrião germinar e crescer, até que ele esteja pronto para fazer a sua própria fotossíntese. Mas o melhor ainda estava por vir, pois o grupo responsável pela quase totalidade do verde que a gente vê pela janela é aquele que definitivamente encontrou a receita do sucesso. São as angiospermas. Os ingredientes dessa receita vinham sendo selecionados pelo ambiente terrestre desde o início da aventura na Terra, como os estômatos, que surgiram lá nas briófitas, os vasos condutores de seiva presentes desde as pteridófitas e o pólen e a semente, cuja origem remonta às gimnospermas. Mesmo herdando todas essas características de seus ancestrais, os caminhos tortuosos da evolução ainda levaram as angiospermas a uma nova forma de transporte de seus gametas. O transporte dos gametas masculinos até os femininos, na maioria das angiospermas, ocorre por meio dos animais. Eles são atraídos pela exuberância das flores e acabam fazendo serviço de transportadores de pólens. Isso criou uma nova competição entre as plantas. Se antes elas já competiam por espaço, água, nutrientes do solo e luz, agora, entre as angiospermas, elas competem também por animais polinizadores. Essa competição provocou a evolução das flores, que, de pequenas e sem graça, foram se transformando a partir da diversidade genética e por meio da seleção natural. Em uma grande floresta ou em um pequeno jardim, as angiospermas apostam em flores com diferentes cores, formas, tamanhos e aromas para conquistar os polinizadores em uma verdadeira guerra de marketing. A associação das angiospermas com os animais vai ainda mais longe, pois além deles veicularem a reprodução sexuada delas, eles também dispersam as suas sementes. Dispersão de sementes. Embora a planta precise investir muita energia na produção das flores e dos frutos, o gigantesco número de espécies de angiospermas espalhadas por todos os recantos do mundo mostra o sucesso dessa estratégia na conquista definitiva da Terra. Nós, humanos, não passamos imunes pela estratégia das angiospermas de se associarem aos animais. Também caímos na armadilha saborosa dos seus frutos e saímos por aí espalhando suas sementes. Contudo, quando nossos ancestrais colheram e comeram pela primeira vez um fruto, não poderiam imaginar aonde essa associação levaria a ambos, humanos e plantas. Para entender melhor, vamos voltar até o período paleolítico ou a Idade da Pedra Lascada. Os nossos ancestrais eram nômades. Viviam da caça e da coleta de vegetais. Quando os recursos se tornavam escassos, eles simplesmente migravam para outros lugares. O Homo sapiens surgiu há pelo menos 350 mil anos atrás, mas a agricultura tem cerca de 11 mil anos apenas, o que sugere o longo tempo que nossos ancestrais levaram para observar e aprender com a natureza. A observação da natureza, mais as trocas de informações entre os grupos nômades,
trouxe a percepção de que as plantas dão sementes que podem germinar e originar novas plantas com novos frutos e sementes. Um belo dia, a curiosidade pode ter feito estes homens e mulheres abrirem o solo e enterrarem a semente, imitando a natureza. Essa atitude simples iria revolucionar a própria história da humanidade. Era o nascimento da agricultura. Os humanos domesticaram, então, as plantas e os animais. Portanto, já não precisavam migrar com tanta frequência. O manejo das plantas mudou o modo de vida humano, ao mesmo tempo que mudou também os rumos da evolução de vários grupos de vegetais. Ao escolher uma espécie em vez de outra, e dentro dessa espécie algumas características em vez de outras, o ser humano provocou a evolução de novas variedades de plantas, bem como o desaparecimento de outras. Como consequência, os grupos humanos começaram a crescer e formar as primeiras comunidades estruturadas em vilas camponesas. Terá sido esse o embrião da propriedade privada? Do início da agricultura até os dias atuais, a relação entre a humanidade, a terra e as plantas se tornou intrínseca à nossa história e cultura. Inclusive, em muitos países, como no Brasil, o direito à posse da terra está vinculado ao cumprimento do seu papel social, ou seja, a posse da terra é de quem faz dela uma fonte de bem-estar para a sociedade, seja pela produção de alimentos, seja pela promoção do lazer, seja pela preservação de seus recursos naturais. Fim.